Boa noite, já vi aí que já tem gente chegando e eu quero te parabenizar se você entrou nessa live, você é corretor de imóveis, se você é vendedor, você está na live certa. Eu sou Ana Paula Freitas e sou corretora de imóveis como você. Eu quero te contar um pouco da minha experiência, na minha transição de carreira e que eu fiz, né? E que fez a diferença na minha vida, me tornando uma empreendedora, uma corretora de imóveis de sucesso. Trago também aí as experiências e aquilo que eu vi com os meus colegas, pessoas que faziam parceria comigo e que eu pude observar as pessoas de sucesso que elas faziam, que as pessoas que não tinham sucesso, elas não faziam, elas faziam e que não dava certo no final das contas, né? Então o que a gente quer trazer aqui para você nas nossas lives diárias é para que faça com que você chegue aos 6 dígitos em 1 mês, 2 meses, 3 meses, em 6 meses. Olha que coisa boa, você todo mês, durante 6 meses, praticando aqui essas ferramentas, tomando tendo uma nova visão da sua profissão, se colocando de forma diferente, né, no seu trabalho, buscando aí o conhecimento, o autoconhecimento e trazendo também, levando aí para você não só ferramentas, mas atitudes que você pode estar colocando em prática, né, fazendo com que seja aí um hábito na sua vida também, um comportamento diferente que vai fazer com que você lucre mais, com que você tenha retorno nas suas vendas, com que você atraia o seu cliente, fazendo com que a sua conta fique cheia daquela forma que você sempre sonhou, né? Aquilo que você vê ali com aquele corretor, seu amigo, seu parceiro, que você olha e você admira e você fala, poxa, era isso que eu esperava para mim, é isso que eu espero para mim um dia que vai acontecer, que você seja reconhecido, que você tenha resultados maiores do que o que você vem tendo, né? E que a sua vida aí financeira, a sua vida profissional seja sempre muito próspera. Então existem algumas atitudes que às vezes alguns comportamentos que a gente tem, né, no nosso dia a dia, que às vezes eles precisam ser modificados sim, para que o resultado se modifique também. E eu percebo, né, ao longo desse tempo aí, coisas que eu fiz e que eu estava no engano, né, e que não tiveram resultado positivo, coisas que eu fiz e que tiveram resultados muito positivos, e o que eu prestava atenção que os outros faziam e que eu poderia também estar trazendo para o meu trabalho, trazendo para os meus atendimentos, para que eu pudesse ter o resultado que eu gostaria. Então vamos lá, né? O que um corretor nunca deve fazer numa visita? Né? É mudar o que você precisa fazer, o que você precisa entender que talvez esteja fazendo ali na visita e que esteja trazendo um resultado ruim para você, que esteja aí te dando resultados e você esteja colhendo o que você não gostaria, né? Você está plantando também aquela sementinha que não vai te dar o resultado que você espera. Então, a gente precisa modificar tudo isso. Então, o que você não deve fazer nunca, principalmente na frente do cliente, né? Eu vejo, assim, alguns corretores que ficam um pouco perdidos. Eu falo muito de euforia, né? Existem pessoas ali no mundo das vendas, né? O vendedor, ele fica naquela euforia quando está com um cliente ou quando tem um produto novo para vender, principalmente quando é um produto bom. E aí ele acaba tendo atitudes e comportamento que, ao invés dele atrair o cliente, ele acaba afastando o cliente. E eu quero te falar o que você não deve fazer na hora ali da sua venda, na hora do seu negócio, ali na hora junto com o seu cliente. O que você não deve fazer, o que você deve prestar atenção para que você... Prestar atenção assim, olha, com muita sabedoria, né? Com muita humildade, porque a gente precisa ter humildade para que a gente possa mudar, para que a gente possa aprender, a gente precisa entender aí o que eu estou fazendo. Então, nessas dicas, preste atenção e vê se tem alguma coisa que você faz e que você precisa mudar, né? Então, a gente precisa mudar e quer um resultado diferente, precisa às vezes mudar o padrão de comportamento, né? Se tá com o mesmo comportamento, provavelmente vai te trazer o mesmo resultado, vai te levar para o mesmo lugar. Primeira coisa, você deve ser sempre proativo. Pense nisso. O que é proatividade, né? Proatividade é aquela pessoa que já pensa lá na solução, já pensa ali em mais alguma coisa que possa estar ali auxiliando, ajudando, levando para o cliente, né? Seja com uma ideia,
seja com uma atitude, né? Uma pessoa proativa é aquela que sim, quando chegou o cliente já vai lá, já pega a cadeira para o cliente sentar, já pega o café, já pega a água. Isso é uma pessoa, é proatividade. Num simples gesto você está sendo ali proativo, né? Então quando você é proativo nas vendas de imóvel, é o que? Você já levar, você sabe que o teu cliente quer aquele produto X, né? Ele te sinalizou que ele quer ver aquele empreendimento, ele quer ver aquela casa, aquele apartamento, enfim, ele quer ver aquele terreno com você, ele já escolheu ali qual que ele queria dentro da sua plataforma, do seu site, enfim, aonde você estiver ali, estiver colocando, né? Anunciando, mas você é proativo, você já sabe, aquele cliente ali então está buscando ali aquele produto X, quais são os que têm a mesma característica que eu posso levar, né? Então você já leva outras opções para o seu cliente, caso ele, né, não se interesse pela primeira opção, que foi a que ele escolheu para estar visitando junto com você, você vai lá e oferece mais do que isso para ele. Então seja proativo, né? Busque o melhor produto e serviço para o seu cliente. Então, busque sempre o que é melhor para o seu cliente, né? Busque sempre aquilo que você está prestando atenção nele, você está com foco no seu cliente, então busque aquilo que é melhor para ele. E faça assim, pense nisso, sempre pensando sempre na felicidade do seu cliente, né? O que pode deixar o seu cliente feliz? Porque o seu cliente é a sua maior propaganda, né? Gente, só um pouquinho aqui que eu vou precisar atender a porta. Não precisei, mas vamos lá. Então, busque sempre aí seja proativo e busque sempre o melhor produto para ele, né? O melhor negócio para o seu cliente. Para quê? Porque o seu cliente, ele é assim, né? A sua maior propaganda, né? Ele que vai fazer a sua propaganda aí de boca a boca, enfim, ele que vai trazer provavelmente os amigos dele, ele que vai falar do seu atendimento, ele que vai falar do diferencial do seu atendimento e tudo mais. Então, faça seu cliente feliz, queira fazer o seu cliente feliz, né? Não tente pensar sempre o que eu falo, né? Pensa que a sua comissão ali, ela tá resguardada, ela já existe. Você tem o produto, a sua comissão já existe. Você precisa fazer o quê? Fazer com que ela... precisa fazer com que você tenha acesso a ela. E você só vai ter acesso a ela, né, se você não ficar focado só nela, você focar naquilo que é preciso fazer para chegar até ela, né? Então a tua comissão já está lá dentro do cofre que você precisa fazer, buscar essa chave. Como é que você vai buscar essa chave? Através do seu comportamento, né? Das suas atitudes com o seu cliente, fazendo o seu cliente feliz, fazendo com que ele seja aí o seu maior propagandista. Então vamos lá, né? Aí você precisa ter aí em mente, eu já vou falar para você o que você não deve fazer, tá? E aí você não deve desperdiçar, gente, o tempo, né? Não desperdice o tempo do seu cliente. Tempo a gente sabe que é dinheiro, as pessoas cada vez mais elas estão, né, mais atarefadas, enfim, para muita gente o dia é curto, tem pessoas que não sabem organizar seu tempo e tudo mais. Se você é esse corretor que não te sobra tempo, você precisa parar e organizar aí a sua agenda, organizar o seu tempo, porque se você quer tempo, você precisa criar. Então você precisa organizar, porque você não pode desperdiçar o tempo do seu cliente. Então, se ele quer um produto X, não vá levar ele no produto inferior àquele que ele está te demonstrando ali, num produto que não tem nada a ver com o que ele quer. Eu vejo pessoas fazendo isso direto, sabe? Corretores que às vezes eu faço parceria, eu falo do meu cliente, olha, eu preciso de um produto assim, assim, assado, esse cliente é dessa forma, e a pessoa me fala, não, olha, eu tenho um produto desse assim para mostrar, e quando eu chego lá eu falo, gente, né? Aonde que essa pessoa estava com a cabeça que isso daí seria um produto ideal para o meu cliente? Ele não prestou atenção nas coisas que eu falei do meu cliente, e assim, né, perdeu o meu tempo, perdeu o tempo do meu cliente. Mas isso você não deve fazer nunca, nem com o cliente do seu parceiro, nem com o seu cliente. Não faça ele perder tempo, né? Busque sempre solucionar o problema dele, solucionar aquilo que ele busca. Tente sempre fazer isso, não fica perdendo nem seu tempo nem o dele, não.
E aí você também não deve ser aquela pessoa mal-humorada, né? Muito cuidado aí com o seu dia a dia, né? Eu sei que é muito difícil isso, eu nem eu não sou nem muito fã dessa frase que fala, olha, meus problemas eu deixo em casa e eu vou, meu trabalho meu trabalho, mas a gente, infelizmente, né, ou felizmente, a gente desempenha vários papéis na nossa vida, né? Como se nós fôssemos vários personagens, então você precisa sim desempenhar da melhor forma o seu papel de corretor nesse momento em que você está no personagem de corretor, né? A sua verdade, ela existe, mas você precisa estar ali bem-humorado, você precisa estar motivado, afinal de contas, você está mostrando ali o patrimônio do cliente, né? Você está mostrando ali a moradia dele, você está mostrando ali o sonho dele, enfim. Você está mostrando ali o objetivo do seu cliente, ele tá colocando em você todas as expectativas de que você vai solucionar essa questão para ele. E não, na realidade, desmotivá-lo com o seu astral, com a sua energia e tudo mais. Então, tente se encher. Às vezes, que é algo que eu vejo assim muito no nosso meio, né, no nosso trabalho, é que como o corretor de imóveis ele faz ali, ele tem que estar sempre em busca, né? Ele tem que estar sempre em busca de novos clientes, de novos produtos, e são muitos corretores, então ele enxerga uma concorrência muito grande e tal. Eu vejo que pouco sobra tempo para ele olhar para ele, né? Se olhar. E a gente precisa fazer isso, né? Então, quando antes de você sair de casa, acorde mais cedo, tente fazer algo por você para que você melhore o seu estado de humor, que você melhore, renove as suas energias, para que quando você for estar com o cliente, você realmente conseguir ficar focado no seu cliente. Ele precisa perceber que você está focado nele, não nos seus problemas, não em você mesmo, né? Se o cliente estiver ali chateado, mal-humorado, porque teve alguma questão sua, ele vê que você não está num bom dia, que você não vai estar focado nele, você está focado em outras coisas que não é a resolução do problema dele, que é de encontrar ali o melhor produto, tá? Então seja mesmo um bom profissional, seja um grande empreendedor do seu negócio. Então mesmo que seu cliente seja uma pessoa conhecida por você, que naquele momento dali ele é seu cliente, ele precisa ser tratado como cliente e ele precisa do seu profissionalismo. Não misture aí as coisas. Eu vejo pessoas também e já presenciei e já passei por essa experiência do corretor praticamente fazer o cliente de psicólogo. Então, muito cuidado com isso, desabafar sobre a sua classe, desabafar sobre a sua empresa, desabafar sobre a sua esposa, sobre a sua mulher, sobre o seu marido, enfim, sobre a sua situação. Então, muito cuidado com isso, seja muito profissional. Chegue sempre na hora marcada, né? Não cometa esse erro de você marcar um horário com o cliente ele pode chegar atrasado, mas você não. Até porque se você estiver visitando algum empreendimento ou algum produto que já tenha, que o vendedor esteja na casa, você precisa mostrar que você chegou, né? Então, se alguém atrasou ali, foi o comprador e não você é o profissional, você precisa mostrar para ambas as partes que você é o profissional. Então, chegue sempre, coloca assim na sua agenda quando você tem uma visita, bota aí 3 horas da tarde, né? Marque na sua agenda que seria a visita 15 para as 3, né? Que você tem, a sua visita é 15 para as 3, então chegue ali 10 minutos antes. É bom porque você vai ali olhar você vai olhar o ambiente, você pode até fazer uma visita no imóvel novamente antes do seu cliente chegar, você pode conversar com o vendedor antes de o cliente vendedor, você pode olhar ali no entorno para ver os pontos positivos que você ainda não se atentou, mas que pode vir a te ajudar aí na sua negociação. Então, chegue sempre na hora marcada, se puder antes, e se tiver necessidade, busque o seu cliente, né? Vá lá, busque ele onde ele estiver, se ele não puder te encontrar, enfim, para ele foi difícil e você tiver carro e você tiver como buscar, busque seu cliente, facilite para ele, mostre a importância dele para você, é muito importante isso para o cliente e ele vai querer retribuir, né? O ser humano, ele tem
essa necessidade de retribuição quando ele sente que ele ganha algo. Então, ele vai estar ali ganhando um excelente atendimento, ele vai querer retribuir. Então, provavelmente você vai estar fidelizando esse seu cliente. Então, chegue na hora marcada, se mostre aí preocupado com ele, né? É o que eu tô falando. Se mostre preocupado com ele, sabe? Tem alguma dificuldade, tudo mais. Você precisa conhecer aí o seu cliente, né? Então, você deve evitar determinadas coisas. Agora, a gente acabou de falar aí o que você deve fazer. Então, evitando o contrário. Agora, o que você deve evitar também muito, e que acontece demais, é ter desconhecimento. Primeira coisa, né? Você ter desconhecimento do seu produto. Ter desconhecimento do lugar que você vai. Isso já aconteceu comigo, gente. Tipo assim, eu tenho um produto e que foi outro corretor da minha empresa que pegou o produto, eu olhar só nas fotos, conhecia somente pelas fotos e não sabia nem qual era o bloco, não tinha a menor noção, assim, chegar sem noção nenhuma. E é muito ruim, porque na realidade você está fazendo uma visita junto com o cliente, é a primeira visita sua e a do cliente, quer dizer, você está indo ali igual o cliente, tudo para você vai ser uma surpresa. Então, muito cuidado com isso, até porque quando você pega ali nas fotos, eu sei que quem trabalha em imobiliário, às vezes, em empresas assim grandes, às vezes é complicado, mas o máximo que você puder conhecer desse produto, por exemplo, amigos seus que já foram no produto, você perguntar, sabe, quais são as partes ruins e algumas objeções que tem, que podem vir ali atentar o seu cliente, para que quando você já vá com as soluções para isso, você já vá já com a ideia de como você pode responder o seu cliente. Então, conheça seu produto, conheça o máximo que você puder conhecer o seu produto, vai ser melhor, redondeza, enfim, tudo isso que você precisa, até para avaliação, né, mas que você precisa para você poder diminuir aí qualquer impacto negativo que for ter, e que você possa também, né, potencializar as partes positivas, porque você já sabe que aquilo ali existe. Então, a gente, quando potencializa as partes positivas, a gente acaba minimizando aquilo que é negativo. Então, muito foco nisso, né? Não vá para um produto que você tenha total desconhecimento. Já passei por isso. Posso dizer para você que é muito constrangedor, porque você fica ali e você sabe quanto é que é, e você sabe qual é o valor do condomínio, e você não sabe nada. Então, assim, não tem esse desconhecimento. Não foi uma vez só que aconteceu comigo lá no início, né? Foi mais de uma vez, até porque eu já falei, né? A empresa minha, do meu marido, então às vezes era um produto dele, e ele, às vezes ele que ia visitar, nem era eu, e de repente ele precisou fazer uma outra visita, então eu precisei ir no lugar dele, e é realmente muito constrangedor quando você chega no local e a pessoa te faz perguntas que você fica, né? Eu ainda tive uma saída, né? Porque a pessoa sabia que eu era esposa dele, pensou até que eu nem fosse corretora, que eu estivesse ali só mostrando, porque ele não teve tempo de ir. Então depois ele fez o contato com a pessoa e tudo mais. Mas assim, é muito constrangedor, e eu aprendi que eu nunca devo ir. Então eu boto lá no meu bloco de notas, tudo anotadinho, né? Eu vou ali memorizando, e quando eu não consigo memorizar total, eu falo, não, tá tudo aqui anotado, posso te passar sim, e vou passando ali pra pessoa todas as informações. Mas chegar num local que a gente não sabe nada é muito ruim, né? Um outro erro que você não pode cometer na hora da sua visita é prometer benefícios ali, né, seja de descontos e tudo mais, que ele não é real, que você de repente não vai poder cumprir. Você gera ali uma expectativa no seu cliente, né, uma ânsia ali no seu cliente de que ele vai conseguir aquilo dali, e depois para você desmontar isso e montar um outro quadro, às vezes é irreparável, você não vai conseguir, né? O cliente ele já desmotiva, você jogou um balde de água fria nele, e aí você pode ter aí o probleminha de ter que reconstruir essa relação com esse cliente. Então não cometa isso, não prometa benefícios que não são reais, que não vão existir. Se ele quiser esse benefício, você pede para ele formalizar uma proposta, data real para ele, né, que provavelmente está muito longe daquilo que você poderia conseguir, mas que você vai fazer o maior esforço do mundo para chegar ao que ele quer, ou ao próximo ao que ele quer, mas que você vai estar dando um feedback, enfim, né? E aí você exalta ali o produto para que ele não desista, né, desse negócio. Então seja muito sincero, né? Ressalte aí os pontos positivos,
né, da onde você, do seu produto, quais são os pontos positivos, o porquê, né, que talvez você não consiga ali esse benefício que ele quer, porque eu já tenho muitas coisas positivas no produto, valores, enfim, tudo, localização, utilize todos os pontos positivos para que você ressalte isso, para que ele saia com vontade, né, com vontade mesmo de adquirir aquele produto dali, de fechar o negócio, né? De fechar o negócio. Então, ressalte todos os pontos positivos e minimize, como eu falei antes, os possíveis aí, as possíveis, né, objeções. Como é que você faz isso, né? Como é que eu posso minimizar as objeções? Gente, você já sabe que pode ter uma possível objeção em todo o processo de compra, existe isso, né? Pode comprar ali uma bala. Provavelmente o cliente que nunca conheceu aquela bala pode ter ali uma objeção quanto a aquilo. Se você conhece teu produto, se você conhece tudo ali daquele negócio, do seu produto, você sabe quais são os pontos positivos e você sabe quais são as possíveis objeções do seu cliente, porque às vezes até você mesmo vê aquilo como uma objeção. Você precisa já ter a solução para aquilo, né? Como é que você pode minimizar, né? A gente sempre tem que fazer uma foto da nossa meta, né? Eu tenho a meta aqui de vender esse produto para esse cliente. É uma meta sua, por isso que eu falo, precisa aí estabelecer as metas. É uma meta que você tem. Quando você vai detalhando a sua meta, o que você precisa entender é quais são os pontos positivos que esse cliente tem, quais são os pontos de objeções desse cliente e que eu preciso minimizar. Como é que eu vou fazer com ele para que eu consiga fidelizar esse cliente? A mesma coisa com o produto que você tem. Quando você vai linkar o teu cliente com um produto que ele já viu ou que ele vai ver, mas que você sabe que ali existe um ponto que pode ser uma objeção para ele, como você pode minimizar isso? O que você pode falar para ele sem mentir, com toda a sua verdade? Como é que você pode levar para ele de uma forma que ele veja que aquilo dali tem como modificar, né? Às vezes é uma obra, às vezes enfim, é uma proposta. Você pode fazer uma proposta e com esse valor o senhor, né, consegue consertar tal coisa. Enfim, aqui tem barulho, mas aí você leva já o ponto que você pode minimizar, né? Isso acontece, sabe? Enfim, né? Quando eu vendo assim produtos próximos a grandes rodovias, né? A gente chama de rodovia, né? Mas quando há ruas e tal, tem uma movimentação muito grande, eu já falo, né? Quando a pessoa, porque aqui tem barulho da rua, mas alguns apartamentos já mudaram a janela, enfim, você pode botar uma janela anti-som e tudo mais, e aí você não tem problema nenhum. Em compensação, o apartamento, ele tem ali, ele tem um apartamento excelente, uma casa excelente, enfim, você pode botar aí do seu jeito, vai caber toda a sua família, enfim, da forma como o senhor buscava. Então aí você fala ali os pontos positivos que vão linkar ele a tudo aquilo que ele falou para você que ele buscava, né? Porque você ficou focado nele, então você sabe o que o seu cliente buscava. Então eu sempre mostro para ele, olha, esse apartamento tem um potencial muito grande, porque existem produtos que são maravilhosos. Às vezes um detalhe, por exemplo, meu apartamento aqui, eu moro ali, aqui eu vejo a Avenida das Américas, tem barulho, mas ele é um apartamento maravilhoso, que a gente vendeu muitas unidades aqui. E aí quando o cliente fala isso, eu sei que existem pessoas que colocam janela anti-som, né? Então assim, você botou a janela anti-som, você já minimizou a objeção do seu cliente. E aí você mostra para ele o potencial que aquele produto tem. Olha só como é que pode, esse quarto pode virar, enfim, um apartamento pode virar apartamento de 4 quartos, pode virar um apartamento com escritório, botar o quarto de empregada para dentro, tantas as coisas que você pode aí utilizar. Então você precisa já saber como é que você pode minimizar a objeção do seu cliente. A outra coisa, o outro ponto não esconda defeitos do imóvel. Para com isso, né? De querer esconder os defeitos do imóvel. Vai mostrar e quer esconder aquilo do cliente. Ele tá vendo na cara dele, você quer esconder, sabe? Ou então você sabe que ali existe um problema ali, mas você quer esconder até o dia lá da assinatura, da escritura.
Não faça isso, né? Leve aí soluções para o seu cliente. Você pode mostrar sim se ele viu aquele problema, se ele sinalizou aquele problema, se você sabe que tem um problema, você já fala de uma forma mais leve, levando já a solução. Gente, como é que eu posso resolver isso aqui? Olha, se isso for difícil para você, busque parceiros seus que possam te auxiliar, né? Nisso, poxa, como é que eu posso fazer para poder aí minimizar esse problema aí desse... Sempre vai ter ideias para você construir e para você levar para o seu cliente. Isso é que é importante, sabe, gente? A transparência com o cliente é que faz com que ele fidelize, que faz com que ele tenha confiança e queira fechar um negócio com você. Eu tenho clientes que, tipo, eles podem ver qualquer coisa, que eles mandam um link para mim e falam assim, consegue esse produto aqui, eu quero comprar com você. Então, assim, é muito bom quando a gente entende que o cliente confia na gente, não é nem falar assim, olha, e a comissão, nossa, é maravilhoso, mas você sentir que o cliente tem essa confiança, não tem preço. Sabe, eu acho que assim, não tem preço, é você saber que realmente você está sendo contribuição para o mundo. Então a gente precisa ser essa contribuição, sabe? Eu super acredito nisso, porque essa energia ela gira, né? Então acaba que vem, não tem jeito assim, sabe? Não tem jeito. Então não esconda o defeito do imóvel, não. Leve a solução. Outra coisa, não ignore as necessidades do cliente. Eu vejo que tem pessoas que caramba, o cliente já falou milhares de vezes que ele precisa de sei lá, 4 quartos. A pessoa leva ele num de 3 quartos, um 3 quartos amplo, aí tem um quarto de empregada que ele pode... Gente, ele falou que ele quer 4 quartos, que ele precisa... mas você sabe que ele nem tem filho, mas aí você fala, mas vai comportar ele, é um apartamento de 3 quartos amplo, né? Eu vou levar. Ele já te falou que ele quer. Você pode conversar com ele e falar assim, olha, eu sei que você busca um apartamento de 4 quartos, mas eu tenho um apartamento de 3 quartos que é bem amplo, você quer visitar, quer conhecer, quer dar oportunidade para o imóvel. Eu acho que ele também, eu gosto muito de usar essa palavrinha potencial, eu sempre falo, sabe, funciona muito, eu falo, ele tem um potencial grande esse apartamento, mas antes de você levar o cliente, eu vejo que tem pessoas que nem perguntam assim, sabe, não falam, vão e levam, o cliente já falou que não quer, né, ele falou que ele não quer, que ele precisa de um imóvel com uma infraestrutura, porque ele vai ter filho daqui a 10 anos. A pessoa viu que ele não tem filho nenhum, vai levar um que não tem infraestrutura nenhuma, não tem segurança, ele já falou que ele quer infraestrutura, então, ou vice-versa. Então, cuidado aí com as necessidades do seu cliente, não ignore as necessidades do seu cliente. As necessidades do seu cliente não são as mesmas necessidades da sua. As experiências das pessoas, por mais que elas passem até pela mesma coisa, elas são diferentes. O meu olhar sobre uma coisa não é o mesmo olhar, não é o mesmo ângulo da outra pessoa. Então a gente sempre vê pela ótica diferente. Então você tem que estar focado no seu cliente, não naquilo que é bom para você. Por mais que você veja que ele está, tipo, não, ai meu Deus do céu, não teria comprado aquilo. Mas ele quer, aquilo ali ele gosta, é uma necessidade para ele. Então não ignore isso. Outro ponto que você não pode cometer com o seu cliente, e eu acho que isso assim, para mim é o fim, é quando você tá ali atendendo o seu cliente com pressa, né? Lembra que eu falei, chega 15 minutos antes, então marque na tua agenda 15 minutos antes e meia hora depois, 1 hora depois, então fechou aquele horário com o cliente. Tem um cliente às 3 horas da tarde, 2h30, eu fechei minha agenda, 2h30, se for próximo, né, da onde eu tô, a visita, 2h30, e a visita é às 3, e eu vou até às 4h30, 5 horas, porque eu sei que é esse tempo. Pode ser que a visita dure meia hora? Pode, mas pode ser que não. Então, esse tempo. O próximo cliente para você pode até marcar às 4h30, 5 horas e avisar, olha, provavelmente eu de repente vou conseguir mais cedo. Tá tudo bem? Quando eu sair da visita eu te aviso. Então, assim, dê sempre um tempo, porque pode ser que você esteja visitando uma pessoa que tenha uma necessidade de fala muito grande, sabe? Muitas vezes eu atendi cliente assim que fala demais, ele vai falar, ele quer falar toda a vida dele, ele quer falar do imóvel que ele mora, ele quer contar, e ele quer saber mais daquele imóvel, enfim, ele quer fazer uma relação contigo. Mas nisso você está conhecendo o cliente, você está tendo a oportunidade também de conhecer seu cliente, né? Então, muito cuidado dessa coisa de mostrar com pressa. O corretor às vezes fica na porta, deixa o cliente ir, fica mostrando que está na porta, olha pro relógio, olha pro celular. Muito cuidado com isso. Tenha ali foco no seu cliente, marque a sua agenda
sempre 2 horas para cada visita, 1h30, como eu faço, sabe? Eu tento não... eu tento mostrar para ele que ele foi o único cliente daquele dia, né? Ele sabe que eu tenho outro cliente e tal, porque eu falei da agenda, eu falo que eu tenho um cliente depois, mas sem pressa, né? Sem pressa, ele é teu cliente único e exclusivo naquele momento que você tá ali atendendo. Então, outra coisa também é não ser compreensivo. Eu vejo que tem pessoas que não compreendem, assim, não compreende nada que o cliente fala, né? Você precisa ser aliado do seu cliente. O cliente quer algo, quer um produto e você é contra aquilo que o cliente quer, ou quando o cliente demonstra ali uma necessidade dele, uma objeção, você não quer compreender, você quer colocar o seu ponto de vista. E na realidade, o cliente é teu chefe, então você tem que acolher, ter empatia, colocar ali a verdade, mas você precisa ser aliado do seu cliente, buscando alternativas para ele, para deixar ele o que, gente? Feliz. Feliz com o seu atendimento, feliz com o resultado do seu atendimento, feliz com o bom negócio que você vai trazer para ele. Então você deve proporcionar para os seus clientes o quê? Boas experiências ali de atendimento, boas experiências de venda. Para quê? Para que teu cliente seja o seu maior propagandista aí, do seu maior propagador aí do seu nome no mercado, né? No mercado aí, para os amigos, parentes, enfim, para quem passar ali, para inclusive você ter aí como testemunho, né? Para você futuramente colocar aí nas suas redes sociais os testemunhos dos seus clientes. Isso vai levar para você, vai trazer para você muita autoridade. Mas você só pode ter testemunhos positivos se você levar para o seu cliente boas experiências no atendimento que você deu, que você realizou ali com ele, fazer o diferencial, né? Satisfazer o seu cliente. Ah, mas eu não levei naquilo que ele queria, mas eu mostrei para ele que eu vou trazer para ele oportunidades, eu vou trazer para ele vou trazer para ele produtos que façam parte aí do perfil dele. Eu tô preocupado com ele, em satisfazer ele, e eu vou fazer o máximo que eu conseguir. Eu levei essa sensação para o meu cliente. É isso que você precisa fazer, tá bom? Então, hoje foram as nossas dicas aqui do 6 em 6. Não cometa esses erros na frente do seu cliente, com o seu cliente ali na hora da venda. Quer ter lucro, você precisa se comportar como um corretor imobiliário, como uma corretora de sucesso. Que é para isso que você entrou nessa profissão, mesmo que você tenha sido assim por acaso. Ninguém cai por acaso, pense nisso. Tá? Isso aqui são degraus que você vai subindo e que vai te levar com certeza para lugares muito altos se você se colocar de forma mais adequada, tá bom? Um beijo e até amanhã com novas dicas aqui, tá? Gostou? Salva, compartilha, manda para os seus amigos e amanhã a gente tá aqui juntinho. Um beijo, boa noite e até amanhã, gente.